Olá, pessoal, muito bom estar aqui novamente com vocês. Mais um podcast aqui desse G4, Gestão em Ação. É um ambiente de conversa com especialistas, com o objetivo de levar conhecimento, um ponto de vista, uma maneira da gente pensar sobre gestão e sustentabilidade. Então, muito bom ter você aqui, que acompanha a gente nas redes sociais, a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais que nós estamos. É muito bom você fazer parte aqui da família CG4, da empresa que tenha essa dedicação a levar é, conteúdo bom, qualificado, com curadoria para você. Pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que ainda, né, as empresas, no meu ponto de vista, têm muito ainda a trabalhar, que são tendências inovadoras para treinamentos corporativos. O que as empresas têm trabalhado com a educação corporativa, com a educação dos colaboradores, né, para trazer conhecimento, perfil específico, habilidades melhores para o time da empresa. E é claro que você precisa provocar educação, você precisa convidar esse time para a educação. E, obviamente, para discutir isso comigo, uma pessoa que é aqui da SG4, que cuida da nossa gestão de treinamento, que conhece muito essas ferramentas, vou chamar aqui a Letícia Paiva para fazer parte da nossa conversa. Letícia, seja bem-vinda. Olá, Ivo, um prazer estar aqui novamente para a gente conversar um pouco sobre treinamento, sobre desenvolvimento. Esse que é um propósito para mim, que é sempre seguir com a educação continuada, provocar melhores formas de enxergar a maneira como a gente trabalha isso dentro das empresas, dentro das organizações, como a gente cada vez mais se aproxima do nosso colaborador, do nosso integrante, para que ele realmente esteja alinhado ao propósito da organização, realmente entenda a importância das habilidades técnicas, das habilidades comportamentais, para que ele tenha, assim, uma jornada de muito sucesso dentro da empresa, profissionalmente falando. Porque quando a gente pensa em treinamento e desenvolvimento, a gente pensa no desenvolvimento dos indivíduos, né? E que independente da corporação que ele está, da empresa em que ele vai levar para a vida. Isso é uma coisa que você sempre falou, e eu acredito muito nisso também, que a gente tem que ir em busca do nosso desenvolvimento, do nosso treinamento, para que a gente consiga almejar e alcançar outros patamares da nossa vida e do nosso conhecimento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das tendências dentro da educação corporativa, o que o mundo está discutindo sobre educação, sobre formas de trazer esse conteúdo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje com o nosso público aqui do podcast. Muito bom. Letícia, eu concordo, né? Concordo com você. Eu acho que, né, esse tema é de uma relevância muito grande, uma importância fundamental para qualquer empresa de produto ou serviço. A empresa tem que se preocupar com a profundidade técnica e também comportamental do seu time. Do seu time não só operacional, mas também de liderança. E eu acho que as empresas, e aí é uma opinião muito pessoal, elas hoje executam treinamentos muito, apenas por uma questão de base legal. Tá? Eu queria começar essa conversa, a gente vai entrar nas tendências agora, né, de aprendizagem corporativa, tudo. Mas antes eu acho que tem um tema que eu acho que é importante a gente tratar, que é muito simples e básico para mim. Né? Isso já está claro entre a gente que qualificação e treinamento é uma coisa mínima para uma empresa conseguir perpetuar, para ela conseguir crescer, entregar melhor seu serviço, né, ter um produto melhor. Mas hoje eu ainda vejo, e eu queria ouvir sua opinião, muitas empresas que ainda operam treinamentos apenas no mínimo necessário e olha só quando a lei manda. E aí tem empresa que nem em cima do que a legislação manda executa. Eu ainda acho que a gestão de treinamento das empresas tem ainda muito a melhorar. É um tema ainda que, se você não tem uma área específica no RH, lá na gestão de pessoas, para cuidar disso, a coisa se perde um pouco na mão. Isso, obviamente, não é uma crítica, eu só estou contando aqui algumas questões. Então, assim, treinamentos de comunicação, desenvolvimento, técnicos, passam, as pessoas vão fazendo o melhor que podem ali, mas isso poderia ter sido muito mais potencializado se o time fosse treinado de alguma forma. Você acha que isso é uma opinião minha, ou isso tem alguma relevância? Qual que é a sua opinião em relação a isso, né? A energia dedicada a treinamentos pelas empresas hoje?
Com certeza, Ivo, eu concordo com você em relação a muitas empresas ainda enxergar a parte de treinamento como atendimento de requisitos obrigatórios. E quando a gente traz o treinamento para esse olhar e para esse viés, a gente está perdendo um grande potencial de desenvolver as nossas equipes e de avançar com as questões de treinamentos, levando o treinamento para um outro patamar. Porque é sabido, a gente vai precisar fazer treinamento obrigatório, principalmente quando a gente entra no mundo de saúde e segurança do trabalho, a gente tem a obrigatoriedade em relação à aplicabilidade de algumas NRs, mas o que a gente precisa fazer é sair desse lugar da obrigatoriedade e entender o poder que o treinamento tem para ajudar numa mudança de cultura dentro da empresa, para ajudar no movimento de desenvolvimento realmente efetivo de um profissional dentro da sua organização. Muito se fala sobre a organização não existir sem as pessoas, e o treinamento, ele ajuda justamente na evolução desses indivíduos, na evolução desses profissionais para a gente alcançar outros níveis, outros patamares dentro da empresa. Então, mesmo que você tenha, mesmo que as empresas tenham hoje uma visão da obrigatoriedade, sim, eu preciso cumprir e atender requisitos legais em relação a treinamento, mas como eu posso fazer isso de maneira diferente? Como eu posso fazer isso de maneira efetiva e que eu realmente traga um conhecimento que vai ser usado e aproveitado pelo meu colaborador? De que forma eu posso melhorar o desempenho da empresa diante do uso de ferramentas de treinamento, desenvolvimento e de momentos de aproximação, né? As empresas, elas têm hoje diferentes termos, diferentes metodologias, mas como a gente faz isso de maneira mais interessante, né? Então, e essa é uma discussão que eu gosto muito de entrar, porque eu acredito muito que a gente possa elevar mesmo os treinamentos obrigatórios para esse outro nível, e a gente precisa falar sobre como, e aí vem muito em direção às tendências, mas com certeza ter um profissional dentro das organizações que tenha um olhar voltado para a questão de treinamento ajudem muito, não só na gestão, mas também na inovação dentro dessas metodologias que são usadas e que são aplicadas, né? Então a gente precisa que a empresa entenda realmente a importância disso e tenha um foco para essa questão, porque senão a gente sempre vai cair naquele treinamento chato, só para preencher tabela, quem está ali fazendo o treinamento muitas vezes não queria fazer, quem está ministrando não está vendo a importância daquilo, então são vários fatores que a gente consegue trabalhar dentro dessa vertente de desenvolvimento, de treinamento, para que realmente a gente consiga mudar a cultura que a gente tem em relação ao nível de obrigatoriedade e ao nível de, tem algumas pessoas que usam o termo de interessância, né? Quão interessante esse treinamento vai ser, quão efetivo ele vai ser. Então, eu concordo com você, sim, que ainda existem muitas organizações nesse patamar, preenchendo ali só o treinamento obrigatório, fazendo um levantamento de necessidade de treinamento muito superficial, sem um olhar mais apurado para as equipes, para o que o gestor precisa dentro daquela equipe. Então, realmente precisa ter uma visão mais ampla. Por que não atrelar esse treinamento obrigatório à estratégia da organização, mesmo ele tendo um viés mais operacional? A gente precisa ter esse olhar para a frente de treinamento e desenvolvimento. Então, eu concordo sim com você nessa linha. E pensar, né, Letícia, a gente conversando aqui, nós estamos falando de grandes empresas. Quando a gente passa para médias, pequenas e micro, esquece treinamento. Formal, organizado, estruturado. Só se é uma empresa que é certificada ISO 9000, 1445, que tem alguém cobrando o cara ali a ter uma gestão de competência. Agora, se é uma empresa média, que não tem uma ISO 9000, uma 1445, uma 50, uma 50001, uma 55001, se não tem certificação por trás, a média não faz. Isso aí, quantas e quantas empresas nós entramos, que eu pergunto, como é que está a questão de gestão de treinamento? Olha, a gente faz alguns anos que a gente não conduz nenhum treinamento. Então, isso é realmente eu acho um desafio, eu acho que isso a gente vai discutir tendências, né? Tendências agora, tendências futuras, né? E
de inovação dentro do mundo do treinamento, mas eu particularmente, a gente aqui na CG4 treina muito, né? A gente executa muitos convites para o pessoal se qualificar, para subir degraus de conhecimento, porque nós entregamos conhecimento, nós entregamos know-how, experiências e conteúdo técnico, naturalmente. Mas temos muitas empresas aí que poderiam se beneficiar com treinamentos e hoje ainda não se organizaram para isso. Mas vamos já começar aqui dentro do teor da nossa conversa? Vamos, Letícia, vamos falar das tendências, né, inovadoras para a educação corporativa. O que você tem visto no mercado? Quais são essas novas tendências? Você tem visto o que as empresas têm buscado para inovar dentro desse movimento de treinamento, de desenvolvimento, de conexão nas empresas do Brasil e do mundo? O que você tem de informação para trazer para a gente aqui? Ivo, quando a gente observa toda essa parte de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações, fica muito claro que a revolução ou as novas tecnologias, o impacto disso também para frente de treinamentos. Quando a gente fala de tendências, a gente vê muito o uso, isso eu estou falando de empresas de ponta e empresas de referência. Uhum. Já o uso de muitas tecnologias, diferentes tecnologias, para incorporar soluções para frente de treinamentos. Então, desde o uso, por exemplo, que foi uma coisa que a gente já discutiu até aqui internamente com a SG4 há muitos anos atrás, quando estava no início, e a gente vê tomando uma força maior agora, é a questão do uso da realidade virtual. Por quê? A realidade virtual hoje, em muitos dos casos, ela proporciona você colocar o seu funcionário, o seu colaborador, em um ambiente muito específico, muito controlado e muito pré-estabelecido, de maneira efetiva, de maneira prática. Então, ainda é uma tecnologia cara, mas aqui a gente está falando de tendências e de inovações, então eu precisava trazer esse assunto aqui para a gente, sobre o uso de realidade virtual para algumas frentes operacionais. Eu não sei se você lembra como a gente discutiu isso no passado, aqui mesmo na SG4, e a gente trouxe uma empresa para dar um exemplo. Sim. Eu sei que é uma tecnologia que ela vai avançar com o tempo. Sim. E a ideia é que isso se torne mais acessível para empresas de médio e também de pequeno porte, mas é uma coisa para ficar no radar das pessoas. O uso de realidade virtual para esse tipo de evento. Outra coisa que a gente precisa entender é que a inteligência artificial está cada vez mais rápida e mais ágil em trazer propostas e soluções de tecnologia. E isso a gente também vê na vertente de treinamentos. Então, um impacto muito grande, e esses dias eu estava fazendo um treinamento de inteligência artificial, e ele falava sobre o uso do ChatGPT, que eu sei que é bastante questionado, muitas pessoas, né, colocando isso em pauta, se é interessante e se não é, e como um instrutor, como um professor, né, falando da nossa educação mais básica também no Brasil, pode usar essa ferramenta para trazer coisas novas, né? Então, fazer inputs interessantes dentro de uma ferramenta de inteligência artificial também pode auxiliar muito na execução de treinamentos, nas frentes, nas propostas. Então, é uma ferramenta que eu vejo como uma aliada também para a frente de treinamento e desenvolvimento. E uma que a gente vê bastante também agora, quando a gente pensa em tendência de treinamento como um todo, a gente tem toda a parte de gamificação que está cada vez mais forte dentro das empresas, através do uso de plataformas de LMS, que é o Learning Management System, que nada mais é do que um ambiente de treinamento e desenvolvimento. A gente vê o uso também de algumas ferramentas como chatbots, né? Bots de chat, que são ferramentas para você ter uma troca ali um pouco mais rápida, que também é um uso de uma inteligência artificial ou de informação previamente inserida dentro desse cenário, para trazer toda essa dinâmica de interação com o seu colaborador. E aí a gente entra numa vertente da parte de treinamento e desenvolvimento, que são duas palavrinhas que estão sendo discutidas muito recentemente, que é a questão do microlearning, e aí a gente já falou sobre isso, algumas empresas chamam de nano-learning, mas é uma tendência também que está sendo muito discutida, que são pequenas pílulas de conhecimento em diferentes formatos, para você fortalecer todo o conhecimento que você pode
trazer em um cenário um pouco mais convencional de treinamento. Então, o uso, por exemplo, de pequenos vídeos através do WhatsApp, ou pequenas plataformas como o Instagram, que tem uma interface parecida com o Instagram, para você fortalecer, através dessas pílulas, desses micro-learnings, toda essa transferência de conhecimento. Então, essa é um assunto bastante discutido em algumas empresas. É claro que a gente precisa entender qual seria o impacto disso dentro de treinamentos obrigatórios, de que forma uma fiscalização vai enxergar isso. Por isso que eu sempre trago aqui que, independente da tecnologia, independente da frente que você vai seguir dentro da sua organização, uma gestão muito bem feita do que está sendo executado é fundamental. E a gente vê muitos desafios nas empresas, a gente faz isso em muitas organizações, porque realmente ainda existem muitas brechas nas empresas em relação a isso. Então, o controle do que está sendo executado, a comprovação de realização, né, o controle de todas essas evidências, ele é muito importante para você conseguir compor o que eu chamo de dossiê do seu integrante ou dossiê do seu colaborador, qual foi a jornada que ele trilhou, por onde ele passou, quais foram os caminhos que ele executou dentro da empresa. E aí a gente vai também para um termo muito utilizado, que é o non-stop, né? Muita gente tem falado sobre non-stop, ou aquele funcionário que não para nunca de adquirir um novo conhecimento. Então, a gente precisa, de certa forma, como organização, rastrear os diferentes estímulos que a gente traz nessa parte de treinamento e desenvolvimento para o nosso colaborador. Então, assim, tem uma infinidade, a gente pode abrir cada uma dessas caixinhas em vários outros leques de discussão, mas são algumas das tecnologias e algumas das evoluções que a gente tem hoje nessa frente de treinamento e desenvolvimento. Você falou de uma experiência passada, acho que vale a pena a gente contar aqui. Acho que vale a pena a gente, né, contar aqui para a nossa audiência uma experiência da SG4, né? A gente, no passado, a gente trabalhou com realidade aumentada, a gente chegou até a temos parceiros para isso. E como é que funcionava, né? O profissional pega o celular e ele aponta para um equipamento e ele consegue, a partir dessa visualização daquele equipamento, isso é realidade aumentada, você consegue ver ali que botão você aperta em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, isso daí é muito hoje, já é você aponta para o equipamento, a foto lê aquilo e já te traz informações numa lâmina sobreposta. Então, você consegue executar assim, qual que é a rotina operacional desse equipamento. Então, isso é um tipo de treinamento que a gente chegou a conversar até com o cliente, só que vale a pena falar aqui, né, Letícia? Você tem um investimento para isso, né? Sim. Então, nessa época, você imagina, um treinamento operacional, vou dar números aqui, pessoal, para dar uma referência. O número para a gente treinar esse grupo de pessoas num treinamento de salinha de aula, aquele treinamento ortodoxo mais antigo da face da Terra, salinha, professor falando, ia custar em média de 10 a 15 mil reais. O desenvolvimento dessa plataforma, dessa inteligência, na época era algo próximo a 80 mil reais. Por quê? Você tem que puxar um desenvolvedor, ele vai ter que criar um ambiente de realidade aumentada, e isso isso já faz alguns anos, né? Com certeza esse valor melhorou. Só que tem um detalhe, mesmo que tenha hoje um investimento de 20 mil para fazer o treinamento e um investimento de 60 mil para fazer, tem muita empresa ainda que olha isso de uma forma, é mais caro. Mas você ganha em produtividade, você ganha em engajamento, você estimula a criatividade do profissional, é um ambiente diferente de treinamento. Eu acho muito válido uma tecnologia inovadora, porque você muda o mindset, a percepção do trabalhador, porque ele fala, vou entrar naquela sala de aula, e você chama ele de uma forma diferente. Eu acho que a inovação, a criatividade, a diferença, faz o trabalhador se conectar mais ao treinamento. Então, assim, porque a tecnologia, inevitavelmente, né, de você criar uma realidade aumentada, ou até um chatbot específico para uma empresa, para um treinamento, tem um investimento. E hoje tem empresa
que, imagina, uma empresa nem valoriza tanto o treinamento, eles vão investir um valor significativo Exatamente. mas assim, a empresa grande, como você falou, a empresa grande não. A empresa que valoriza, porque tem empresas médias e até pequenas que valorizam o treinamento, que deslocam o investimento para fazer isso, tem grandes ganhos. E eu acho que isso é uma jornada sem volta. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter assim, a tecnologia ainda muito mais próxima da gente dentro dessas questões de realidade aumentada, inteligência artificial. Você imagina o tanto que a inteligência artificial cresceu nos últimos anos? Né? Então, hoje, daqui a alguns anos, vai ser muito mais significativo. Então, eu pensando em números, pensando assim, é um ponto interessante. Você acha que essa questão, por exemplo, da barreira financeira, do investimento, isso pode, de alguma forma, provocar uma visão diferente do empresário nisso? Qual que é a sua opinião? Depende do nível de envolvimento e de importância que esse empresário traz, né, que é isso mesmo que você colocou anteriormente. A gente pode acreditar que mesmo uma pequena empresa tenha a capacidade de inovar na frente de treinamentos, de pensar formatos diferentes, sair um pouco do convencional, se ele realmente entender o valor disso, se ele realmente conseguir visualizar quais são os ganhos que ele vai ter dentro da organização, não só financeiros, mas de envolvimento e de manutenção de propósito desses profissionais, né? Quantas vezes a gente já não falou sobre a importância do treinamento, até mesmo para a manutenção das equipes? Empresas que têm um alto nível de turnover, de saídas de profissional, geralmente ela tem pouco engajamento ou pouco investimento na frente de treinamento e desenvolvimento. Então, claro, muito importante entender que essas barreiras elas existem, por isso que as tecnologias elas avançam e um bom gestor de treinamentos precisa ter a habilidade de trazer possibilidades dentro da realidade financeira do seu negócio, dentro do momento e do contexto do seu negócio, mas entender que existem sim muitas possibilidades, né? Cada vez mais possibilidades para que a gente possa explorar e continuar esse movimento de educação dentro das empresas. Então, vai existir sempre essa barreira, é claro que tudo Perfeito. depende desse nível de comprometimento e de valor que a empresa atribui para esse tema dentro da organização. Certeza. E aí, seguindo nessa parte de tecnologia, né, vamos falar da análise de dados, né? De você ter um BI para os dados e você trabalhar as informações obtidas no treinamento através de uma avaliação de reação, de uma percepção do conhecimento adquirido, do quantitativo, daqueles eventos que ali ocorreram. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você Eu acha que tem empresa... tô Oi? Desculpa aí te cortar, eu tô dando risada aqui, porque eu acho curioso a gente falar sobre isso, avaliação de reação, porque ainda parece muito óbvio, para muitas empresas, mas como é alto o número de empresas que ainda não aplicam esse tipo Não de aplicam. não aplicam esse tipo de Sim, ferramenta, que é uma ferramenta tão importante, tão potente no sentido de você entender se o seu evento, o seu treinamento, ele realmente deu foi certo. tão legal assim, ele É, realmente deu certo, ele realmente impactou o meu as público, pessoas. os Uhum. meus participantes da forma como eu imaginava impactar. Eu dei risada, né? Até acabei te interrompendo, porque esse é um movimento que a gente faz muito na SG4. Quando a gente faz Uhum. a entrega de qualquer tipo de treinamento, desde uma gestão mais complexa, mais ampla do negócio, até um treinamento pontual, um treinamento muito específico, um treinamento customizado, a gente passa pelo ciclo do planejamento, ciclo total do treinamento que eu chamo, né? Então, desde a fase de Uhum. planejamento, desenvolvimento, aí encontrar um profissional, fazer todo o processo de validação, execução e por fim a gente faz o acompanhamento Sim. com uma avaliação de reação. E tem empresa que ainda não faz, né? Porque muitas vezes eu me coloco nessa situação. Você já tem uma ferramenta, a gente pode usar a sua ferramenta, senão a gente tem a nossa. Sim. Ah, não, a gente não aplica esse tipo de avaliação, a gente não tem esse tipo de acompanhamento. Quando eu penso em treinamento e desenvolvimento, isso é fundamental. Isso é fundamental. É claro que quando a gente pensa em eficiência, né, em realmente
a médio e longo prazo, o resultado do que o treinamento traz, não é a avaliação de reação que vai te trazer essa Perfeito. informação. Mas Uhum. é importante entender que você precisa calibrar e ter um termômetro dos treinamentos que você está realizando. Então, a gente está falando de tendências inovadoras, né, de tecnologias, diferentes tecnologias que a gente pode ter, mas ainda muitas vezes o básico, o mínimo não está sendo executado dentro das empresas, né? Como a Sim. aplicação de uma avaliação de reação após o evento. E hoje a gente tem, atrelando a tecnologia, formas de fazer isso de maneira muito rápida, com o uso de formulários online, através de QR Code para facilitar a abertura dessa ferramenta, né, dessa aplicação dentro da empresa. Então, foi só por isso que eu acabei te interrompendo, mas você estava me perguntando sobre a questão dos indicadores, Dos com indicadores que a gente certeza. obtém. Uhum. Exato, com certeza, ter, por exemplo, uma avaliação de reação de treinamento, que é isso que a gente está falando aqui agora, auxilia muito no levantamento de dados, no levantamento de informações que podem e devem ser trabalhadas através de indicadores de desempenho, então, através de, por exemplo, uma interface de Power BI, por que não, para você conseguir trazer todos os resultados que você tem dentro da sua frente de treinamento e desenvolvimento de uma maneira mais bonita visualmente falando, prática, né, para você trabalhar e mudar todos os tipos de informações que você precisa obter. Então, ter indicadores, fazer acompanhamentos da sua frente de treinamento e desenvolvimento é fundamental para que você também consiga comprovar dentro da sua organização, ainda mais dependendo do nível de envolvimento que você tem da sua diretoria, quais são os ganhos, quais são os resultados, quais são as diferentes os diferentes ganhos, né, mesmo como eu disse, que você está tendo dentro da empresa. A gente falou ontem mesmo sobre isso, só comentando aqui também com quem está nos ouvindo, a gente fez um evento específico para falar sobre investigação de acidente, Sim. Uhum. estabelecimento de ações. E quando eu provoco a organização a olhar os números que ela tinha em relação à investigação de acidente antes e após o treinamento, isso também comprova, através de um indicador, qual foi realmente o ganho que eu tive Perfeito. dentro do meu time, dentro da minha equipe, em relação ao treinamento que foi executado. Então, é muito importante que a gente consiga, cada vez mais, trazer a parte de treinamento e desenvolvimento justamente para uma visão mais da rotina, dos ganhos, do que tem sido alcançado Sim. através de indicadores, através de rotinas, e aí cada empresa tem as suas ferramentas para poder fazer essa análise, mas esse olhar é muito importante. Às vezes eu sinto também que a equipe de treinamento e desenvolvimento, ela fica muito aquém do restante da organização. Então, Sim. eu sei que precisa fazer, eu faço, fiz, olha aqui, tá pronto, bora. Mas como a gente está analisando o impacto disso tudo? Como a gente consegue trazer um indicador, de repente, de acidente ou de afastamento ou algum indicador ambiental atrelado a um treinamento que você fez, a uma Sim, sim. campanha de conscientização que você fez. Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter essa visão para justamente as organizações, as diretorias começarem a entender a importância disso tudo. Eu já vi muita empresa com indicadores de operação, produção, planejamento, indicadores muito ricos, mas assim, não é proporcional o avanço dos indicadores para várias áreas para os indicadores de treinamento, de desenvolvimento, de capacitação. Então assim, é realmente muito ainda, também concordo, incipiente nas empresas. Porque você sabe disso, você mesmo, Lê, assim, Letícia, ontem mesmo nesse treinamento, você proporcionou um QR Code, onde as 70 e poucas pessoas, quase 80 pessoas fizeram avaliação. Isso chegou para você fez uma compilação, né? Você gerou um relatório que você envia ao cliente. E esse método eu acho importante para que o cliente também que nos contratou, ele veja se o evento está dentro do esperado. Então, a gente gera e dá para o cliente. Como você... Então, tem muito cliente que não executa isso. Agora, você pensa que isso é um evento. Imagina uma empresa daquele porte que nós fomos ontem,
que aquela empresa tem, hoje ela está com 12 mil colaboradores, é uma empresa muito grande. Imagina quantos eventos de treinamento em cada operação deles acontece. Então você vê que interessante seria se ele tivesse um dashboard assim de todas as unidades, de toda a operação, que unidade deu mais treinamento, que unidade deu menos treinamento, unidade que deu mais treinamento de segurança para fazer um comparativo de evento, já que a gente estava falando de acidentes ontem, se deu mais evidência de treinamento para NR, para comportamento seguro, qual que é a comparação disso com o dado de evento, de acidente com esse afastamento? Você tem assim, um potencial de análise tão grande, mas hoje eu falo assim, nem um arrozinho com feijão muitas empresas não fazem. Imagina chegar a ter níveis de dados e confiáveis, né? Mais refinados, né? E mais do que isso, né, Ivo? A gente está falando aqui da aplicabilidade de, por exemplo, uma ferramenta de avaliação de reação de treinamento, mas é importante lembrar que também não adianta só aplicar, né? Eu tenho aqui a avaliação de reação de treinamento, eu mando o QR Code, compartilho com todo mundo respondeu, legal, e o que você fez com isso? E de que forma você tratou esse dado? De que forma você absorveu isso para dentro da sua organização? Então, realmente, são várias etapas, né, que a gente consegue ir atribuindo uma importância maior para as ferramentas que a gente propõe. Não é ter ferramenta por ter ferramenta, não é só para falar que eu cumpro determinada parte do ciclo da gestão de treinamentos, mas sim tratar essas informações, mas sim trabalhar esses dados de maneira efetiva, né? E a gente faz isso, por isso que eu coloco sempre essa provocação, que ela precisa existir, a gente precisa ter esse olhar mais crítico diante das rotinas que a gente tem dentro da frente de treinamentos e desenvolvimento. Perfeito. Letícia, eu quero entrar num tema agora que eu acho muito interessante e você conhece bem. A gente hoje já ministra treinamentos com base em andragogia, né? E a gente sabe que existem modelos. Os modelos antigos, modelo antigo não, existe o modelo da pedagogia e existe o modelo da andragogia. Então, a pedagogia é aquele modelo, né, que a gente já conhece mais a educação formal e básica ali. E a gente tem o modelo da andragogia, quando você usa a experiência do adulto no compartilhamento. Já existem, né, já discussões de outros modelos. Eu gostaria muito de colocar aqui para a gente discutir esse tema, porque eu acho que esse tema provoca muito as empresas que estão escutando aqui nosso podcast a inovar na educação, né? Aquela educação formal, a educação de escolinha mesmo, né? Você vê o tanto que isso ainda é usado nas empresas, mas existem tantas formas de você provocar também os trabalhadores para um novo conhecer, um novo conhecimento. Sim. Que o mercado já traz para a gente em discussões. Você pode falar um pouco mais sobre isso, novas linhas? Claro, Ivo, é legal você falar sobre isso, porque quando a gente pensa, né, na evolução da educação no mundo, né, e aí a gente pode trazer para um recorte também do que tem acontecido no Brasil, se a gente analisar um pouco das teorias de ensino, a pedagogia, como você falou, que é um ensino mais padrão dentro hoje da realidade brasileira, é uma metodologia, uma discussão que começou ali em mais ou menos 1770, foi até mais ou menos 1840, mas que já há muitos anos faz parte da educação, principalmente do nosso país hoje, que é aquele cenário onde o instrutor, né, na verdade eles chamam até de professor ou mestre, o professor ou mestre é detentor de todo o conhecimento, só ele fala, só ele sabe, você, aluno, fica quieto e me ouve, você, aluno, me respeita e eu não quero saber o que você está pensando. Então, ainda é muito comum esse ensino quando a gente pensa na nossa educação de base, né, na nossa educação básica, que é o ensino de crianças e adolescentes com essa característica, que já está mudando em alguns lugares, mas ainda muito presente. E não estou criticando, não falando que é melhor ou pior, só estou apresentando aqui o que a gente tem de possibilidade, e a gente precisa pensar e enxergar as diferentes possibilidades. Mais ou menos ali, na década de 1970, a gente começou a ouvir e a ser cunhado o termo de andragogia, né? Começou a se falar de andragogia. E aí, quando a gente pensa, o que é andragogia, né? Para quem não sabe, é o ensino voltado para o adulto, é a formação de profissionais, de pessoas adultas, né? E eu falo profissionais porque quando a gente pensa no mercado corporativo, no mundo corporativo,
A gente está falando de educação de adultos, então já desde 70 já começou a falar e a surgir esse termo, mas ainda assim muita gente não conhece o que é a andragogia, que transforma um pouco esse cenário da pedagogia e coloca o professor não mais como um professor, mas como um instrutor, como um provocador, no sentido de ele catalisa toda a informação que é trazida por um grupo, ele ajuda na transferência de experiências e no compartilhamento dessas experiências dentro de uma sala, dentro de um treinamento. Então, a andragogia, ela tem uma característica muito mais interativa. Claro que tem os seus momentos de exposição, de técnicas, de teorias, mas por si só é uma frente muito mais interativa entre o instrutor, o palestrante, e aí cada momento a gente pode ter um nome, e os participantes do evento. Mas ainda assim, desde 70 tem muita gente que não conhece, e a gente ainda precisa trazer isso como uma novidade para muitas pessoas. Mas já desde 2000, e aí diante de todas as tecnologias, né, da internet e de tudo que o mundo está vivendo nessa frente, a gente começou a perceber que existe também uma outra frente, uma frente já discutida e nomeada como eutagogia, que tem o profissional, né, o adulto, como o centro, não só adulto, a gente pode trazer isso para adolescente e criança também, como centro, e ele sendo cercado por diferentes possibilidades. Está muito atrelado também a um profissional que tem uma característica mais autodidata, que vai em busca do seu conhecimento, que ele é engajado, ele sabe quais são as suas dificuldades, ele consegue identificar quais são as suas lacunas e ir em busca desses conhecimentos de diferentes formas, né? Então, uma das provocações que a gente muitas vezes faz dentro das organizações também é: estejam preparados para trabalhar com profissionais que obtenham o conhecimento de diferentes formas. Claro, a gente tem o treinamento formal, a gente tem um treinamento mais padrão, mas por que não fazer uma curadoria de materiais, de conteúdos para esse profissional, para que ele possa se aprofundar da melhor forma que ele encontra dentro da sua rotina, da melhor forma que ele encontra dentro da sua forma de absorver conteúdo. Então, hoje a gente tem Spotify com um monte de podcast ou outras plataformas de streaming de som, de áudio. A gente tem vídeos, a gente tem filmes, livros, uma série de outras formas de absorver desses conteúdos, ou até mesmo mensagens, por que não usar canais no Instagram, no próprio LinkedIn? Então, a gente está sendo bombardeado por todo esse conhecimento, e a gente traz muito isso, que a gente precisa ter um aprendizado mais transformador, né? Então, pensando na evolução, é claro que a gente está falando de um mundo onde as pessoas sejam mais responsáveis pelo seu próprio conhecimento, exige muita maturidade de quem se coloca como obtentor desse conhecimento, mas é claro que é uma evolução que a gente vê hoje, e é importante lembrar que, falando de tendências e falando de inovação, a gente precisa pensar nisso também. Muito bom. Eu penso, né, minha opinião em relação à eutagogia, já que está vinculado, né, à pessoa, né? Você se autoguia, né? É um processo onde você faz com autodisciplina, autodidatismo. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, exatamente. É a pessoa buscando isso, né? E você vê como é interessante, porque hoje a pessoa tem muitas possibilidades. Então tem o canal do YouTube desse G4. Se ele pega uma trilha de vídeos ali sobre auditoria, ele vai ter bastante informação. Ele tem uma outra referência aqui, ele tem outra referência ali. Então é muito importante. O aprendizado hoje, ele está muito disponível. Eu, por exemplo, contando aqui um pouco, acho que eu nunca te contei isso, Letícia, mas eu gosto de assistir alguns vídeos de historiadores. Tem alguns professores de história que contam histórias da Inconfidência Mineira, por exemplo. Vamos dar Hoje, por exemplo, eu posso pegar um livro de história e ler. Eu posso entrar agora no YouTube e tem alguns professores que você fica assim, cara, que aula legal desse cara. E você agora ali no ônibus, você está vendo a história, né, de Tiradentes, né, daquele processo todo da Inconfidência Mineira, e você tem uma aula aí de 25 minutos que é assim,
esclarecedora, te volta muitas lembranças. Você vê como uma pessoa que busca esse conhecimento, ele hoje tem acesso muito rápido a essa solução, a essa estrutura. Então, o fato da pessoa buscar isso, né? Mas eu acho que isso tem que ter também uma engrenagem da própria pessoa, né? Do Sim. interesse pelo conhecimento, o interesse e a curiosidade. E a gente tem que provocar e promover isso, né? E convidar as pessoas a serem mais curiosas, a falar, poxa, como é que funciona este mouse aqui, ó, que é touch? Poxa, deixa eu entrar aqui na internet para ver assim como funciona o touch de um mouse. E aí, isso você vê, se eu procurar agora, possivelmente eu vou ter alguma explicação de alguém falando como isso funciona. Mas você vê, essa eutagogia, ela exige muito do próprio indivíduo, né? Então a É, gente tem que provocar as pessoas a buscar conhecimento, né? porque nesse cenário você tem o aprendiz como o próprio educador, porque ele vai em busca, Ele vai em ele busca. faz a curadoria, ele Exatamente. procura, né, então é um movimento bem diferenciado, você não precisa de alguém te falando: "Você precisa fazer isso, você precisa saber disso". Você realmente se provoca, então, exige muito autoconhecimento também, né, saber o que E eu, funciona para você, sem de que dúvida. forma funciona. Eu acho que a empresa pode ajudar nisso, sabe como, Letícia? Ela sendo aí, apoiando a curadoria disso, fala, ó, você quer aprender sobre comportamento e soft skills, por exemplo? Você quer falar sobre comunicação? Ó, tem um vídeo do YouTube aqui, tem um material do EAD aqui que eu também estou te dando, tem um livro aqui que está na biblioteca física, tem um livro aqui na biblioteca virtual. Eu acho que a empresa ela pode dar muitas possibilidades para o trabalhador e ele entrar ali. Inclusive, tem uma aula ali atrás que está acontecendo agora, ali, igual escolinha. Você tem a escolinha, você tem um vídeo EAD, você tem aqui, você tem um livro, você tem um vídeo. Eu acho que a empresa pode, dentro da eutagogia, trabalhar muito oferecendo essas possibilidades. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que isso poderia funcionar? A empresa dá para ele a opção da escolha, mas para ele buscar o conhecimento? Com certeza, a gente falou sobre isso ontem também, eu acho válido, eh, passar aqui para quem está ouvindo o podcast, que é exatamente isso, o treinamento ele tem um poder, ele tem a sua importância, dentro de um movimento, dentro de uma provocação, mas ele não é suficiente para você fazer uma mudança no indivíduo de maneira ampla. Você tem um estímulo, mas você precisa de alguma forma garantir que esse estímulo vai continuar de outras maneiras. Então, por que não usar dessas ferramentas e dessa curadoria, por exemplo, como a gente colocou aqui, para manter essa chama acesa dentro ali da sua equipe, para manter o interesse da sua equipe sobre determinados assuntos, né? Então, a gente fala muito, né? Aqui na SG4, por exemplo, só para compartilhar também, a gente tem um SG4 indica, porque muita gente falava assim: ah, você está indicando treinamento de alguma outra empresa gratuito, mas você faz isso também? Eu faço, mas tem outras pessoas fazendo tão bem quanto outras Uhum. formas. Por que não indicar e trazer isso para dentro da Sem minha, dúvida. da minha organização? A gente fez isso para o Então, SG, né? A gente indica treinamentos de SG para a equipe, além dos nossos treinamentos, né? exato, porque a gente entende muito isso. Vamos fazer essa curadoria de materiais de outros formatos e trazer isso. Então, e muitas vezes a gente consegue fazer isso, de maneira ali com o conhecimento da própria equipe. Claro, sempre vai ter uma empresa que vai poder te apoiar nisso, como a gente faz com muitas organizações. Mas se a gente olhar para dentro da nossa organização, com o conhecimento que cada um tem, quantos livros você não poderia indicar, quantos podcasts você não poderia. Então, a gente pode ir criando esses momentos e esses movimentos dentro da empresa. Com certeza faz muita diferença e contribui muito para que a gente continue, né, tenha essa educação continuada para determinados temas dentro da organização. E Lê, assim, já para seguir para uma recomendação mais final, assim, como é que você indica ou deixa aqui para os nossos ouvintes, empresas que escutam aqui o nosso podcast, agora eu vou me estruturar melhor. Eu vou fazer aqui um planejamento mais de longo prazo para treinamentos, até porque é uma coisa que a gente faz bastante aqui. Ajuda as empresas com outsourcing, de mão de obra para fazer a parte de treinamento, a gente executa tudo isso. Dá uma dica aqui para os ouvintes, como que uma empresa pode
fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para treinamento, usando de todas as tecnologias, usando dessa inovação, e considerando possibilidades de fazer um treinamento via realidade virtual, inteligência aumentada ou inteligência artificial. Que dica que você dá para agora um gestor de RH que está nos escutando? Que caminho que você sugere para ele, né, fortalecer ou estruturar a área de treinamentos? Eu sugiro um caminho de muito estudo no princípio, no início disso tudo, para você entender o momento que você tem e onde você quer chegar, sempre lembrando de trazer um olhar estratégico para a sua frente de treinamentos. E aí você consegue fazer um mapeamento de todas as funções, de todos os cargos, e a gente faz muito isso. Então, eu vou compartilhar É um aqui. diagnóstico, né? É um Exato, diagnóstico. é um diagnóstico do momento que você vive. É claro que, como você falou, você precisa atender e fazer algumas coisas a curto prazo, rapidamente, ou para atender uma obrigatoriedade legal, ou para atender algum outro requisito de algum cliente. Então, trazer esse olhar para curto prazo, mas ainda assim enxergar de maneira mais ampla, através de o que a gente chama de arquitetura de aprendizagem, quais são as diferentes soluções que você consegue montar para aquele cenário. Eu vou ter um LMS por trás para apoiar todo o meu ensino EAD? Eu vou fazer tudo presencial? Se vai ser tudo presencial, como vai ser o estabelecimento desse cronograma? Quem são os profissionais que vão fazer esse treinamento? De que forma a gente vai acompanhar a execução desse treinamento? Como eu vou fazer a gestão das evidências desse treinamento? Então, a gente precisa cercar realmente, desde a fase do planejamento até a fase de avaliação dos resultados que você tem, quais são os indicadores que eu vou alimentar. Então, é realmente necessário ter no mínimo, uma pessoa olhando para isso, senão você não vai conseguir dar vazão. E isso a gente muitas vezes faz nas empresas, de ter esse olhar pela organização, porque a gente sabe que muitas vezes na correria, que muitas vezes dentro de todas as dinâmicas que a própria empresa já possui, ela não consegue realizar. Então, a gente tem a capacidade de colocar um profissional no formato outsourcing, então um profissional que vai olhar para todo o seu negócio e estabelecer toda uma estratégia de treinamento e desenvolvimento, pensando nas diferentes possibilidades. E é claro, sempre importante lembrar, atrelado aos recursos que a sua organização tem. Porque não adianta nada a gente ter uma arquitetura de aprendizagem voltada para super tecnologias, sendo que a sua empresa, a sua organização não vai conseguir absorver isso, não vai conseguir suportar todas essas ideias e todas essas propostas de realização. Então, esse eu sei que é um caminho longo, mas que exige atenção, exige olhar, exige cuidado. E claro e eu sempre falo isso, a gente está aqui também para apoiar, também para discutir. Muitas empresas, elas falam, mas eu não vou conseguir contratar agora, mas vamos conversar sobre, vamos trocar ideias sobre isso, vamos amadurecer o que vocês já possuem, fazer desenhos, né? Eu aprendi isso também com você, né, Ivo? A gente faz isso e a gente sente muito prazer, porque também é um momento de troca, é um momento que a gente conhece outras formas e outras possibilidades. Então, esse é um caminho a se seguir. E claro que tem infinitas outras possibilidades de a gente trazer soluções, mas sempre ter um olhar voltado para a estratégia do negócio e para o que você precisa dentro de cada time, dentro de cada desenvolvimento que você propõe. E olhar para o futuro, né? Assim, o que eu espero do meu time na base de qualificação, comportamento, para daqui 1, 2, 5, 10 anos. E qual que é a reciclagem disso, né? Porque as pessoas saem, tem rotatividade. Como é que eu transfiro conhecimento para esse grupo novo, né? Eu acho que a empresa tem que se preocupar com isso para ser estratégico. Você usou essa palavra. Isso aí é pura estratégia. Você vê que coisa, né, Letícia, me falando aqui para a nossa audiência. É comum, e muito comum, chegar em novembro, dezembro, alguma empresa chegar para a gente e falar assim, vamos fazer 10 mil treinamentos agora, porque a gente porque eu tenho orçamento. Eu não fiz. O cara tinha orçamento. Ele poderia ter diluído isso no ano inteiro ali, mas por má gestão, e aí ele tem que gastar o dinheiro porque no outro ano vão dar menos dinheiro para ele. Ele fala, nossa senhora, vamos estourar de treinamento aqui. Aí faz em novembro, dezembro, aquele estresse. Você vê, né?
Não é porque não parou para pensar, não parou para planejar. E se não faz isso logo no início do ano, para fazer o desenvolvimento de todo aquele ano, já marcando treinamentos de março, abril, maio, junho, setembro, novembro, dezembro, a pessoa deixa para o segundo semestre, para maio, para setembro, para começar a orçar, para discutir o treinamento, para executar, perdeu o prazo, perdeu, não consegue. Aí chega final do ano, dependendo do negócio, aumento de demanda, ninguém tira o cara da operação para colocar lá. E aí, como que o cara pode ser treinado? Até tem uma pergunta que eu penso, assim, eu sempre me questionei, sabe, Letícia? Como que eu posso treinar o operador na máquina sem levar ele para uma sala de aula? Isso é uma questão. Imagina a gente conseguir solucionar isso dentro da indústria hoje. A indústria não manda o trabalhador para uma sala de aula. É muito difícil, porque tem uma meta de produção, tem uma meta de trabalho. Como que a gente pode fazer isso? Como que a tecnologia pode ajudar a dar um treinamento para um trabalhador que está na frente de uma máquina? Porque aquilo não deixa de ser um treinamento. Como isso pode acontecer? Você vê que hoje isso é um desafio. É um desafio para as empresas, porque você tem que dar treinamento, o cara para ele produzir melhor, mas tirar ele da produção, ele vai para lá, como que vai ser? Então, e aí, se ele não pensa isso com muita antecedência, aí mesmo que quando tem pico de operação não faz mesmo, sempre nunca dá treinamento. E é por isso, porque não tem planejamento, não tem antecipação, não tem estudo de futuro. O que eu quero dar treinamento, que tipo de treinamento. A gente, como você sabe, a gente tem clientes aqui que precisam treinar brigada de emergência, a gente dá esse tipo de treinamento, que a pessoa tem 1.500 pessoas para treinar, 2.000 pessoas para treinar. Como que treina? Como que manda a pessoa? Imagina, porque é uma empresa muito grande, né? E aí como é que treina? E aí se não faz um planejamento estruturado, que pessoa que vai, você convida a pessoa, você paga o treinamento e o cara não aparece. Quantos e quantos eventos nós já marcamos e as pessoas não vão? Você vê, porque faltou planejamento, faltou antecipação, né? Eu acho que isso tem que ser estratégico, como você falou, para a coisa funcionar, né? Exato. Com certeza, Ivo. E a gente vê um amadurecimento das empresas nesse sentido, e a gente provoca muito os nossos clientes, os nossos parceiros a pensar dessa forma, porque só assim a gente consegue ver uma evolução dentro desse tema, senão sempre vai ser no desespero, sempre vai ser na correria, sempre vai ser de última hora, e a gente perde muita qualidade, a gente perde muita oportunidade quando a gente realiza as coisas nesse formato. Desse jeito, né? Muito bom. Letícia, muito boa conversa. Eu acho que a gente explorou bem aqui o tema. Eu espero que todos que estejam escutando nosso podcast tenham assim, se inspirado a pensar de uma maneira mais ligada a novas ferramentas, a futuro, a tendência, a bom planejamento, né? Eu acho que é a essência da nossa conversa. E eu, sinceramente, torço para que todos aproveitem muito esse podcast. Eu quero te agradecer, né? Pode, assim, gostaria de ouvir suas palavras finais. Obrigada, Ivo. Obrigada mesmo. É sempre um prazer estar aqui compartilhando. Se alguém quiser trocar, quiser saber um pouco mais, pode me procurar no LinkedIn, Letícia Paiva. Eu fico à disposição para a gente conversar. Tem mais conteúdo na nossa rede, mas lá é um canal um pouco mais direcionado diretamente para mim, então a gente pode conversar por lá. Fiquem à vontade. Muito bom, então. Pessoal, muito obrigado, então, a vocês ouvintes, a vocês profissionais e pessoas que estão interessados no conhecimento em gestão e sustentabilidade. Obrigado por acompanhar aqui esse G4 e até o próximo podcast, pessoal. Grande abraço.